todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a duração das penas futuras, das perguntas 1003 a 1009. Na pergunta 1003, é arbitrária ou sujeita a alguma lei a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Essa duração das penas é voluntária ou é uma questão de lei de Deus? Deus nunca age caprichosamente e tudo no universo se rege por suas leis, em que sua sabedoria e sua bondade se revelam. Tudo está regido pelas leis de Deus, até mesmo aquilo que a gente ainda não tem condições de compreender. Na pergunta 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Aí está, a duração do sofrimento é o tempo necessário para que a pessoa se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quem nos diz isso é São Luís. Então, conforme São Luís, a duração das penas ou da felicidade vai depender da evolução do espírito, da sua vontade de se melhorar. Não basta o arrependimento, ele tem que ter vontade de seguir em frente, de fazer melhor, de aprender coisas novas. Aí o sofrimento diminui e os novos aprendizados virão, com certeza, com menos dor, com menos sofrimento e com mais trabalho no bem. Na pergunta 1005, ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo. Aquele que desencarna, continua sofrendo. O tempo, ele é mais ou menos longo do que quando ele estava encarnado. Parece-lhe antes mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação é que o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Nós sabemos que o tempo no plano espiritual não é o mesmo que o nosso aqui na Terra, que nós passamos enquanto encarnados. Mas para o espírito que desencarna, para o espírito sofredor, o tempo para ele parece mais longo, ele permanece na dor, ele permanece no isolamento, ele permanece no sofrimento. Só quando ele começa a pensar diferente, a querer coisas diferentes, é que essa dor diminui, é que o tempo parece que entra ou trabalha ao seu favor. Na pergunta 1006, podem durar eternamente os sofrimentos do espírito? Não há dúvida de que se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Aquela ideia que existe o inferno, onde as pessoas vão e sofrem eternamente. Mas Deus não criou os seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. A lei da evolução, ela sempre age nos seres. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. O processo vai ser mais ou menos longo, conforme as escolhas de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Então é a vontade, é a força de vontade que vai determinar o ser de alavancar o seu processo evolutivo, de seguir em frente, de se determinar a fazer diferente. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Um dia todos os espíritos se cansam de serem maus
e querem se melhorar, querem ser felizes. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Quanto mais ele se esforça, menos tempo ele vai sofrer. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Também outra mensagem de São Luís nos dizendo que todos temos livre-arbítrio e através dele nós aprendemos o resultado das boas escolhas, o resultado das más escolhas. Nós aprendemos sempre com elas. Na pergunta 1007, haverá espíritos que nunca se arrependem? E é São Luís quem vai responder também. Há espíritos de arrependimento muito tardio. Pretender-se, porém, que nunca se melhorarão, seria alegar a lei do progresso, como alguém que dissesse que a criança não pode tornar-se adulto. Ou seja, todos um dia, mais ou menos tarde, vai sim chegar ao estado de despertamento espiritual. Na pergunta 1008, depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por tempo determinado, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de melhorar-se. Também São Luís nos dando essa resposta. Deus sempre respondendo ao arrependimento do espírito e ao seu desejo de fazer melhor. Deus acolhe sempre os espíritos como um pai amoroso, dando oportunidade para todos os seus filhos. Na pergunta 1009, assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, seria uma incoerência da nossa parte. Que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade, mesmo que seja uma vida de 100 anos de dor, de luta e de sofrimento diante da eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Antigamente era assim que os seres humanos pensavam em Deus. Vingativo, um Deus raivoso, um Deus que punia. Antigamente, durante a história da humanidade, na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Achavam que Deus tinha as mesmas paixões que nós temos. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, aquele que Jesus veio nos ensinar como um pai que ama, como um pai que acolhe, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas, que Jesus veio nos ensinar. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Então ele diz que as pessoas devem ser boas, que os seres devem ser bons, mas ele não ser? Poderia caber isso no nosso entendimento? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Não dá para entender, para conceber um Deus assim. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aquele que se esforça
ele vai resgatar os seus débitos, não estaria aí a justiça divina? Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Esta resposta é de Santo Agostinho, que nos ensina a compreender melhor a justiça divina. E os Espíritos continuam numa outra mensagem: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, e a mais abundante fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. Como as pessoas erram e todos nós erramos, não tem como conceber que Deus vá punir eternamente por causa dos erros que cometemos. O espírito prestes a esclarecer-se ou mesmo apenas desbastado, recém-dilapidado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Seria uma injustiça divina a condenação eterna. Sua razão a repele e então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem atribuiu. Por isso muita gente é revoltado contra Deus. Daí os males sem conta que têm desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Os Espíritos vieram trazer remédio, nos ensinando que tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença, das penas eternas, evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da igreja deram por encerrada esta questão grave. Muito embora, segundo os evangelistas e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que se não extingue, como um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Quem dá essa resposta é Lamennais, que nos comparando com a parábola do filho pródigo, que todos nós somos carentes, necessitados, somos espíritos imperfeitos, somos espíritos que erramos muito, mas que podemos sim voltar à casa do Pai, desejar, arrepender-se do mal que fizemos e procurar fazer o bem. Todos nós temos esse direito, mas os espíritos continuam a resposta em relação à mesma pergunta. Guerras de palavras, guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr. Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre as expressões. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam? Consulte o teólogo as fontes e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis a mesma significação. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas
é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência e, desde esse dia, deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a entendes, ela é uma dádiva de Deus, e com auxílio dessa razão nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos, penas eternas, pois que seria necessário então admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder. Porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. E quem nos traz essa mensagem é Platão, um precursor do Espiritismo, nos ensinando que nós não devemos nos apegar às palavras, que a eternidade das penas ela não significa sofrer eternamente, e sim sofrer enquanto o mal durar no homem. Temos ainda uma outra mensagem: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais mansuetude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito, a Deus. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então revivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde ser tolerada, quer dizer, era perdoável num século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de vão fantasma, próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, e mesmo estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer nela. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é que, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus,
por Jesus Cristo? Que é o castigo? O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a libertação. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário o abrandamento casual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina por meio da razão unida ao sentimento. E quem nos dá essa mensagem linda é Paulo, o apóstolo. Paulo nos dizendo que não queiramos impor através do medo a penalidade eterna, o inferno, o castigo eterno. Não, isso seria ir contra a justiça divina. Ao estudarmos a doutrina, entendermos a lei da reencarnação, nós aprenderemos como resgatar os nossos débitos da melhor forma possível. Kardec faz uma nota. Com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso. Rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que ele é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com o castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos, por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelo que não a conheciam, comparando Deus e o inferno, a punição do inferno, como um soberano muito bom, muito gentil, mas que acaba, com a menor falta, acaba fazendo castigos horríveis. Não haveria aí uma contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Mas uma contradição se apresenta aqui. Pois que Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma que ela viria a falir. Teria, pois, desde a sua formação sido destinada à desgraça eterna? Seria isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia sem dúvida que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros, para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre e Deus faz que dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Isso toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se desse ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. No linguajar vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figurativamente, para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas ou dos polos, embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter um fim e do outro lado que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento lateral do eixo da Terra ou por um cataclismo, comparando com os cataclismos naturais, com as mudanças naturais da Terra. Assim, nesse caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno, que após de admirarem que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, hajam também assim se exprimido.
Não esqueçamos principalmente que, não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre o que lhes é uma punição. Aqueles que estão sofrendo no plano espiritual acham que o sofrimento é eterno. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significando fogo moral. Os que têm acompanhado como nós as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos pungentes. As dores morais são tão difíceis de serem suportadas quanto as dores materiais. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo acima indicado e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Kardec nos dando o conforto da doutrina espírita, o exemplo que a doutrina espírita nos traz, nos ensinando que todos nós somos espíritos imperfeitos que erramos muito durante o nosso aprendizado aqui na Terra, durante a nossa encarnação. Mas que esses erros, eles serão perfeitamente reparáveis com as novas oportunidades que receberemos e conforme a nossa força de vontade, como os espíritos nos falaram, nós diminuiremos esse tempo de sofrimento, de dores, de penas, de expiações, adiantando a nossa evolução, o nosso processo de aprendizado através do esforço no bem. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.